Fala, meu amigo Enenzeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Novamente aqui na nossa aulinha de boa, seu amigo professor Silvio Santos com aquelas dicas, com aqueles bisuzinhos, filezinhos de língua portuguesa para o nosso Enem. Segue lá com a gente que hoje nós iniciaremos um conteúdo bem legalzinho. Qual é o conteúdo que nós vamos iniciar hoje? Funções da linguagem. Você observa que quando eu estou interagindo, quando eu estou me comunicando, nós temos uma intenção comunicativa, um propósito, tá? Eu pretendo algo, eu objetivo algo com a minha comunicação. Por exemplo, quando eu vou publicar alguma coisa, fazer um texto, uma divulgação, uma propaganda, eu tenho uma intenção chegar a o meu público, tá? Quando eu quero convencer alguém de alguma coisa, eu utilizo também estruturas. As funções da linguagem também são isso daqui, ó, atender o processo comunicativo dentro das nossas estruturas. Beleza? Você que não me conhece, sou o professor Silvio, estaremos aqui hoje falando de funções da linguagem, língua portuguesa para o Enem. E vem embora, vem com a gente aqui tranquilo, que já vamos iniciar a nossa conversinha. Funções da linguagem, tá? Funções da linguagem, deixa eu verificar aqui se está dando um retorno legalzinho aqui, ó. Você que está conosco já assistindo, você que está conosco aí assistindo, aí o que é que eu vou pedir para você? Fala aí, comenta, de onde é que você está assistindo a gente? Ah, tá no trabalho, tá vindo do trabalho, tá na sua casa? Comenta aí conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Meu Desafio EAD. Professor Silvio Santos também aqui, ó, para conversar aqui conosco. Olha aqui, ó. Nosso conteúdo, funções da linguagem. Bem tranquilo, de boa, aí tu segue aqui com a gente. Quando nós falamos em função da linguagem, aí eu tenho que lembrar a seguinte situação aqui, ó. E Silvio, como é que eu vou lembrar aqui de funções da linguagem? Tu vai lembrar a seguinte situação. Imagine você conversando com alguém. Certamente você já conversou com alguém, tá? Aí a gente vai começar assim, ó. Te imaginas conversando com alguém. E Silvio, quem é esse alguém? Não sei, você vai definir. E Silvio, pode ser o meu pai? Pode. Pode ser a mamãe? Pode. Pode ser o meu namorado? Pode. Pode ser teu calabresa, teu boy magia, tua amiga. Imagina você conversando com alguém. Aí aqui, ó. Quando nós conversamos com alguém, o que é que acontece aqui, ó? Imagina a seguinte situação: você iniciou a conversa. Iniciou a conversa, você inicia o processo de comunicação, iniciou o processo de comunicação, beleza? Nós vamos chamar isso daqui de emissor. Olha aqui, ó, vem lá. Você está conversando com alguém, iniciou o processo de comunicação, você vai ser o emissor. Quem é emissor, Silvio? Quem inicia o processo de comunicação. Tá aqui, ó. Você iniciou a conversa. É assim que tu vais pensar. Aí lembras, você vai estar conversando com alguém. Este alguém com o qual você vai estar conversando, nós vamos chamar aqui de quê? De receptor. Assim, ó, bem simplesinho aqui pra gente. Nós vamos chamá-lo de receptor, tá? Imaginou? Você e outra pessoa conversando. Pode ser você, seu pai, sua mãe, seu namorado, seu amigo, tranquilo. Aí o que é que acontece? Logicamente, que nessa interação entre vocês, nessa conversa entre vocês, deve haver um conteúdo. Isso daqui nós vamos chamar o que de mensagem. E filhotinho, vai anotando o bizu aqui, ó. Nós vamos chamar de mensagem. Tá aqui pra gente aqui, ó. Três elementos que certamente são conhecidos por você. Eu tenho uma pessoa que iniciou o processo de comunicação, que está falando, aí tu coloca aqui, ó, te posicionas. Eu iniciei a conversa. Eu tenho uma mensagem para passar, o conteúdo da nossa conversa, da nossa interação, e tenho uma pessoa que é o alvo. Três elementos aqui, ó. Emissor, receptor e a nossa mensagem. Três elementos que são conhecidos aqui. Ei, vem lá. Vem lá que a conversinha tá ficando legalzinha aqui pra gente. Aí o que é que acontece? Aí tu vai notar a seguinte situação. Para a mensagem ela sair de você, que iniciou o processo de comunicação, até o seu receptor, aquele com quem você está conversando, lembra a seguinte situação aqui, ó. Tem que haver um meio. Nós vamos chamar isso daqui de canal. Olha aqui, ó. Temos o canal.
Ei, Silvio, mas como é o canal? O que é o canal? Imagina lá a seguinte situação. Você iniciou o processo de comunicação, tá? Tranquilo pra gente. Inicia o processo de comunicação. Essa mensagem, aquilo que você está conversando, tem que chegar até o seu receptor. Por exemplo, quando você está, se você estivesse aqui na minha frente conversando, como é que você estaria me ouvindo? Como é que aquilo que eu estou falando chegaria até você? Pelas ondas sonoras, não é isso daqui? As ondas sonoras levariam a minha fala, o som da minha fala até o seu ouvido. Tá? Olha aqui, ó. Houve um meio que conduziu a minha mensagem até você. Se você tivesse no dia a dia, imagina lá, você está lá conversando e você quer saber, você não está próximo lá do seu namorado, da sua namorada. Aí como é que você vai fazer para se comunicar com ele? Você pode utilizar de repente a rede social, pode utilizar de repente o WhatsApp. Aí o que é que você vai fazer? Você manda uma mensagem. Você iniciou o processo de comunicação, você é o emissor. Aquilo que você está conversando, o conteúdo, tá? O conteúdo daquilo, a nossa mensagem, a pessoa a quem é destinada a mensagem, o nosso receptor. O veículo, o meio que conduz a minha mensagem até o meu receptor, nós chamamos de canal. Se você utilizou o WhatsApp, como é que a sua mensagem vai chegar até o receptor? Como é que vai? Através da internet. Os dados, isso daqui vai ser o nosso canal. O conteúdo da mensagem, você vai escrever uma mensagem. Manda uma foto de agora, né? É o conteúdo da mensagem. O conteúdo, aquilo que você está conversando, é o quê? É a nossa mensagem. Aí mandou uma foto de agora, manda uma foto segurando na orelha, né? Eu sei, exemplo, eu sei que você não é tóxico, jamais você faria isso daí, tá? Olha aqui, ó, o conteúdo. Aí suponhamos a seguinte situação. Acabou a energia, acabou a internet. E agora? Como é que você vai se comunicar com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu pai, com a sua mãe? Como é que você vai fazer? Se for com o seu namorado, tá? Aí você não vai deixar ele solto, porque as inimigas podem levá-lo. Aí o que é que você vai fazer? Você vai escrever uma carta. Olha aqui, um bilhetinho, você vai escrever, tá? Aí tu pensas assim, ó, você iniciou o processo de comunicação, você é o emissor. A quem é destinada a mensagem? Ao seu namorado, então ele é o receptor. Aquilo que você escreveu, o conteúdo, eu vou chamar de mensagem. Aí você escreve à mão, um bilhete de papel. Mande uma foto de agora. Mas aí tem um problema. Como você está sem internet, como é que essa mensagem vai chegar até o seu receptor, que no caso é seu namorado? Aí você vai fazer o quê? Chama um moto-Uber, chama um Uber, chama um mototáxi. O mototáxi ele vai levar a sua mensagem até o seu namorado. Ele vai ler e vai respondê-la. Aí o que é que acontece? Neste contexto, o moto-Uber, o mototáxi que levou a sua mensagem até o receptor, ele também é um meio. Nós vamos chamar este meio de canal. O que é que acontece aqui, ó? O canal é um meio que se utiliza para que a mensagem saia do receptor até saia do emissor até o receptor. É isso que é o bizuzinho aqui. Tá tranquilo? Vê lá com a gente. E Silvio, acabou? Não. Aí tu pensa na seguinte situação. A mensagem chegou até o meu receptor. Isso daqui, a mensagem chegou até o receptor. Mas imagina a seguinte situação. A mensagem, a comunicação só vai ser efetivada se o meu receptor ele conseguir entender aquilo que eu disse, aquilo que eu pronunciei. Imagina a seguinte situação. Aqui você está conseguindo me entender porque nós dois falamos o quê? Língua portuguesa. Aí você consegue me entender. Aí imagina a seguinte situação. Se eu começo a falar aqui alemão, se eu começo aqui a falar mandarim, tá? Eu só não vou falar aqui que é para não mostrar meu talento, tá? Não que eu não fale. Não, se tu não fala, eu falo, só que eu não vou mostrar isso daqui. Aí o que é que acontece? Se você não falar alemão, certamente, se eu me pronunciar em alemão,
em mandarim, o que é que acontece? Você não vai conseguir entender, tá? Então, olha aqui, ó. Aí aparece mais um elemento aqui, que nós vamos chamar de código. E, bebê, anota aí para ti, ó. Código, tá? O que é que vai ser o código? Para que eu me comunique, emissor e receptor, aí eu vou produzir uma mensagem, é o conteúdo da nossa conversa. Essa mensagem, para chegar ao meu receptor, ela tem um meio, que é o canal. O código vai ser o quê? A linguagem, o símbolo, o código que eu vou utilizar para me comunicar, tá? Quando nós estamos numa conversa oral, o normal é que nós utilizemos o quê? A fala. Mas nós temos, por exemplo, libras, que são sinais, que são códigos. Tá? Temos o braille, que são sinais, que são códigos. Então, eu não quero que você vincule o código somente à língua falada. Vou até colocar aqui para você. O que é o código? O código que você vai utilizar aqui, ó, pode ser a língua, tá? Pode ser a língua, podem ser símbolos, tá? Podem ser símbolos, é isso daqui, ó. Podem ser símbolos, podem ser códigos, é isso daqui, ó. Podem ser sinais. Quaisquer outros meios que eu utilizo para me comunicar. Quando alguém pergunta para você, e aí, como é que tu estás? Se tu fizeres assim, ó, o que é que significa? Você está bem. Como é que tu estás? Se tu fizeres assim, você não está bem. Eu posso me comunicar também por código. O código é a língua, são símbolos, são códigos, são sinais que eu utilizo para me comunicar. E o que é que acontece? Esse código, ele tem que ser comum, tá? Tanto o emissor quanto o receptor, eles devem conhecer este código para que a comunicação seja efetiva, tá? Aí eles usam uma palavrinha bonitinha aqui para gente. Qual é a palavrinha, Silva, bonitinha aqui para gente? Quando o emissor e o receptor, eles compartilham do mesmo código, eles entendem o mesmo código, o que é que acontece aqui? Ocorre o quê? Decodificação, tá? Decodificação, decodificação. O código precisa ser o quê? Decodificado. É uma palavrinha bonitinha para dizer a seguinte situação aqui, ó. Quando o receptor ele entende aquilo que está sendo pronunciado, aquilo que está sendo emitido pelo emissor, a mensagem foi decodificada. Ele entendeu a mensagem, ele compreendeu, ela foi decodificada. Uma palavrinha bonitinha que agora tá filé aqui pra gente, tá? Tem que ocorrer a decodificação. Canal é o meio, nós temos aqui o nosso código. Ih, meu filho, vem-te embora que tá filezinho aqui, ó. Vários elementozinhos aqui, ó, pra gente começar a nossa brincadeira, tá? Aí o que é que acontece daqui, ó? Uma história, você está conversando com alguém e fica filé aqui. Aí tu vai olhar a seguinte situação. Quando você interage com alguém, normalmente você vai estar em um determinado ambiente, concorda comigo? Imagina assim, ó, aos domingos, de repente você vai à missa. Quando você vai à missa, está lá, certamente você vai utilizar o quê? Várias palavras que são comuns àquele ambiente, tá? Você vai ouvir versículos bíblicos, tá? Você vai ouvir o sermão, tá? Você vai ouvir a palavra missa, você vai ouvir alguma reza. Olha aqui, ó, naquele ambiente eu tenho uma seleção de palavras, vocábulos. Tá? Quando você, de repente, aqui, ó, está na apresentação de um trabalho da escola, ou quando você está numa entrevista de emprego, tá? Quando você está na entrevista de emprego, o que é que acontece? O seu modo de falar, ele também é diferente. Ele é mais formal, mais velado, até para você o quê? Causar uma boa impressão. Aí imagina também, nesse mesma situação, você está interagindo, vai ao cinema, vai à praça, e está interagindo com um grupo de amigos. Certamente a tua linguagem ela é mais despreocupada, mais espontânea, mais à vontade. Concorda comigo? Tá? O que é que acontece aqui, ó?
Esse ambiente em que você está inserido, nós vamos chamar aqui de referente. Olha aqui, ó. Nós vamos chamar de referente. Esse referente nada mais é do que, eu vou chamar aqui também de referente de que contexto, tá? Esse referente eu vou chamar de contexto. É o meio aqui, o ambiente no qual você está inserido. Olha aqui, ó. Se tu observas aqui, o que é que acontece? Nós temos vários elementozinhos aqui dentro do contexto. Emissor, mensagem, receptor. Aí você vem canal, código, referente, 6 elementos. Estes elementos, nós chamamos aqui, ó. Ei, anota o bizuzinho aqui para você. Elementos, tá? Nós vamos chamar aqui de elementos. Vai anotando aqui, ó. Elementos da comunicação. Elementos da comunicação. Elementos da comunicação. Elementos da comunicação humana. Elementos da comunicação, elementos da comunicação, deixa eu apagar bem aqui. Elementos da comunicação, elementos da comunicação humana. Pronto, de boa aqui pra gente. Elementos da comunicação humana. Beleza? São 6 elementos da comunicação humana. Aí o que é que acontece aqui, ó? Os elementos da comunicação humana, eles estão vinculados diretamente às o quê? Funções da linguagem, tá? Cada elemento da comunicação humana, tá? Cada função da linguagem, ela está centrada em quê? Em um elemento da comunicação humana. Por exemplo, aqui, ó. Quando nós falamos de emissor, tá? Enunciador, aquele que inicia o processo de comunicação humana, qual é a função da linguagem que está vinculada a ele? Nós temos aqui, ó, nós temos aqui a função, e vai anotando aqui o bizu. Nós temos aqui a função emotiva, tá? Função que se relaciona a quê? Ao elemento emissor, função emotiva. Ei, calma lá que a gente vai falar cada uma dessas, bebê. Não te agonia, não te afobarás. Já dizia ali o 11º mandamento. Nem existe, né? A gente está inventando aqui. Vamos lá. Quando nós temos a mensagem, nós temos aqui, ei, anota aí para você, ó, função, nós temos aqui função poética, tá? Nós temos aqui função poética. Nós temos aqui função poética. Do receptor, nós temos aqui qual é a função que está vinculada. Nós temos aqui função conativa. Nós temos aqui, ó, função conativa. Nós temos a função conativa, tá? Função conativa. Olha aqui, ó. O nome da função é conativa. Quando nós formos estudar os sentidos, eu tenho sentido denotativo e conotativo. São elementos distintos, tá? Três funçõezinhas aqui. Quando nós falamos do canal, tá? Quando nós falamos do canal, nós temos aqui, ó, a função, tá? Tá? Fática. Função fática. Eu testo o canal de comunicação. Quando nós falamos do código, língua, símbolos, códigos, sinais, que ocorre a decodificação, nós temos aqui a função, a função, tá? Metalinguística. Função metalinguística. Olha aqui o bizuzinho aqui para você.
Função metalinguística. De boinha aqui pra gente, tá? E quando nós estivermos no referente, tá? O contexto, nós temos a função que se assemelha muito ao seu nome. Aqui nós teremos a função, a função referencial. Função referencial. Função referencial, tá? Função referencial. Pronto. Beleza? Olha aqui, ó. Quando nós falarmos de funções da linguagem, elas estão vinculadas diretamente a quem? Aos elementos da comunicação humana. Se nós temos 6 elementos da comunicação humana, notoriamente é preciso saber o quê? Que nós temos 6 funções da linguagem. A saber, emotiva, poética, conativa, função fática, função metalinguística e função referencial. Filezinho, olha assim, ó, quanta informação legal aí pra gente. Já começamos a relembrar, já começamos a aprender quem? Funções da linguagem. Aí tá de boa aqui pra gente, tá? Aí tá de boa. Vamos seguir? Vamos entender como é que funciona cada uma delas? Ei, vem lá com a gente. Bate um print dessa tela, tá? Bate um print, anota aí para você, para ficar de boa, tá? Para ficar de boa aqui pra gente. Aí vem seguindo aqui pra gente. Agora nós vamos entender cada uma destas funções. Cada uma destas funções. Lembrando, tá assistindo com a gente? Comenta, interage aí com a gente, tá? Vai falando, fala de onde você tá, fala se você tá entendendo, que vai ficar de boa aqui pra gente. Primeira função que nós vamos ver, função emotiva. Aí você precisa entender esse bisuzinho aqui, ó. Tipo de apoio aqui, ó. Olha, apoio aí. Uma travada aqui. Tá, vamos seguir aqui, ó. Função emotiva. Já sei a seguinte situação. Sendo função emotiva, está centrada em quê? Qual é o elemento da comunicação humana? Emissor. Tá? Função emotiva está centrado que aqui no emissor. Olha aqui, ó. Função emotiva é aquela uma que está vinculada ao que? Ao emissor. Função emotiva. Aí tu vem aqui, ó. O que é que acontece? Você vai precisar aqui, ó, entender as características, que vai ficar de boa aqui pra gente, tá? Nós temos um texto aqui de Álvares de Azevedo, aí coloca aqui, ó. Que me resta, meu Deus? Morra comigo. A estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Poemazinha bem legal. Álvares de Azevedo, literatura brasileira. O que é que tu olhas aqui, ó? Quando tu vais olhar o texto, já observas que nós temos elementos em destaques aqui, ó. Tá? Nós temos aqui, ó, comigo. Nós temos aqui, ó, meus. Nós temos aqui, ó, meu. O que é que acontece aqui, ó? Se tu observas estes pronomes, estas estruturas possuem uma característica em comum. E Silvio, qual é a característica em comum que eles trazem? Todos estes pronomes, se tu observa daqui, ó, eles são pronomes de quê? De primeira pessoa. Comigo, tá? Pronome de primeira pessoa. É só tu observares aqui, ó. Meu, pronome possessivo, mas aqui, ó, pronome de primeira pessoa. Tá? Meus, meu, estrutura de primeira pessoa, tá? O que é que acontece aqui, ó? Se tu observas, aí já vai ficar bem claro o seguinte bizu. A função emotiva, o bizuzinho é bem aqui, ó, estrutura-se, em regra, ela estrutura-se em quê? Estrutura-se em primeira pessoa. Olha aqui, ó. Fica evidente no texto isso daqui, ó. Aí o que é que acontece aqui, ó? Se tu observas, além de ela centrar-se
na primeira pessoa, tem mais um bisuzinho aqui pra gente. Você nota a seguinte situação, que ela traz sentimentos, emoções. Ela expressa esses sentimentos e emoções, tá? Ela expressa, externa aqui, ó, expressa, tá? Ela expressa, olha o bisuzinho aqui, ó, emoções, tá? Emoções e sentimentos. Vamos colocar aqui, ó, emoções e sentimentos. Ela expressa emoções e sentimentos. Deixa eu colocar para ficar bem legalzinho aqui essa escrita para gente. Ela expressa emoções e sentimentos. Aí fica de boa aqui. Expressa emoções. Pronto. Agora ficou bonitinho. Emoções e sentimentos. Tá? Mas qual é o bizu aqui, ó? Que você tem que ficar bem atento. Estrutura-se, o bizu é esse daqui, ó. É fácil, isso daqui é visual, é gramatical, facilmente você vai observar. Estrutura-se em primeira pessoa, emissor, enunciador, aquele que inicia o processo de comunicação, tá? Eu, nós, primeira pessoa. Como ela expressa sentimentos e emoções, a função emotiva, nós também a chamaremos de função o quê? Expressiva, justamente por essa característica. Ela é expressiva, tá? Ela traz emoções, ela é subjetiva, traz subjetividade aqui para dentro do contexto. Tá tranquilo aqui pra gente? Pegou o primeiro bizu? Qual a primeira função da linguagem que a gente viu? Função, tá? Nós temos aqui, ó, função emotiva. Função emotiva ou função expressiva. Tá tranquilo? Beleza? Vamos avançar para mais uma? Bate o print, comenta de boa, tá? Pessoal aqui tá com a gente. Uma boa tarde aí, Fátima. Boa tarde a todo mundo. Metal tá conosco. Fatiane, Elci, tá? Elineu, Maria Fernandes, sejam bem-vindos. Comenta aí, o que é que tá achando da aula? Não esquece, convida o camaradazinho, teu amigo, teu filho, teu namorado, convida para assistir. Muita gente online aqui, vamos que vamos. É isso daí, ó. Comenta lá. Vamos seguir? Vem lá com a gente lá. Função emotiva, vai seguindo com a gente, tá? Vai seguindo aqui com a gente. Olha aqui, ó. Aí já estamos no bizu. Já tá filezinho aqui, ó. Porque se for função emotiva, elemento da comunicação humana, enunciador, emissor. Estrutura, primeira pessoa. Isso daqui é gramatical. Aí eu trago um texto aqui de Geraldo de Azevedo, na realidade uma música, uma composição dele. Aí aqui, ó. Ai, que saudade do C. Fui eu que mandei o beijo, que é para matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade do C. Se tu observas aqui, além da poesia, da mágica que nós temos aqui no texto, aí tu vem bem aqui, ó. Fui eu. Olha aqui, ó. Fui eu. Olha aqui, bebê. Vou destacar aqui para você. Eu. Já vou colocar. Primeira pessoa. Fui eu que mandei o beijo, que é para matar meu. Olha aqui, ó. Meu desejo. Também estrutura de primeira pessoa. Faz tempo que eu não te vejo. Estrutura de primeira pessoa. Ai, que saudade do C. Se tu observa, predomina a estrutura de primeira pessoa. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, portanto, função. Nós temos aqui, portanto, função. Qual é a função que nós temos? Fala aí no chat, fala no comentário. Função emotiva. Função emotiva. Ou função o quê? Expressiva. Ou a nossa função expressiva. Tá filezinho aqui pra gente? Tá de boa? Anota lá para ficar tranquila aqui pra gente, tá? Ou função, tá? Ou função, tá? Vamos colocar bem aqui para ficar legalzinho. Função emotiva ou expressiva. Aí fica tranquilo aqui pra gente, tá? Beleza? Facilzão, tranquilo? Já vai chegando de boa, vamos lá de boa.
De noite, the night está aqui na área. Vamos lá. Vamos mais uma, vamos mais uma. Já vimos aqui a função emotiva. Aí vamos agora aqui, adivinhe, a função conativa. De boa aqui, ó. Você viu a seguinte situação. Nós temos o quê? 6 elementos da comunicação humana. Portanto, 6 funções da linguagem. Já vimos que há uma que centra-se e se vincula a quem? Ao emissor. Função emotiva, função expressiva. Tá tranquilo aqui pra gente, né? Aí tu olhas a seguinte situação. Iniciou a conversa, é você com mais alguém. Aí o que é que acontece? Nós temos uma função bem aqui, ó, que eu vou chamar o quê? Função conativa. A função conativa, ela está vinculada a quê? Ao receptor. Esse receptor, aquele a quem é direcionado, a fala, ele vai ser chamado também de quê? Interlocutor. Ele vai ser chamado de interlocutor. Ficou feião aqui. Ele vai ser chamado de interlocutor, tá? Ele vai ser chamado também de interlocutor. Olha aqui, ó. Interlocutor. O receptor, aquele a quem é direcionado a mensagem, ele também é chamado de interlocutor, tá? Bem feinho aqui, deixa eu colocar bonitinho aqui. Receptor. Pronto. Tá tranquilo? Aí o que é que acontece aqui, ó? Receptor, interlocutor, aquele com quem eu converso. Você vai olhar que isso daqui é visual, você vai conseguir entender o visualzinho aqui, ó. Aí tu vens aqui, ó, função conativa. Eu sou o Senhor. Gregório de Matos, boca do inferno. Olha a argumentação aqui, ó. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha só, Gregório de Matos, boca do inferno, aqui nosso barroco. Você observa aqui, imagine, para o contexto atual, essa afronta ao divino já causa uma estranheza. Imagina ali no século XVIII, século passado, alguém fazendo algo dessa natureza, questionar o divino. Reflita, olhe os textos literários e comece a viajar. Enemzeira dessa forma. Mas vem lá. Se tu olhas bem aqui, ó, nós temos estruturas em destaque. Eu sou o Senhor. Olha aqui, ó, estruturas de destaque. Você consegue perceber que dá a impressão que eu estou falando com alguém? Tá? Como se eu estivesse me dirigindo a você. Ei, você, pegue seu material e anote. Eu inicio o processo de comunicação, a minha mensagem está direcionada, eu vou conversar com você. Você, eu estou usando o pronome de tratamento aqui, ó. Ei, o senhor, pegue seu material e anote. Ei, a senhora, pegue seu material e anote. Nota que eu estou conversando com alguém. Estou direcionando a minha fala para você. A quem é direcionado a minha mensagem vai ser o quê? O nosso receptor. Aqui, ó. Esse daqui, o nosso receptor. A quem é direcionado. Cobrai-a e não queirais pastor divino. Aqui também, ó. Coloca aqui. E não queirais o Senhor, o pastor divino. Aqui está o quê? O meu receptor. Nota que eu tenho outras características também. Cobrai. Ei, anota o bizu aqui, ó. Cobrai. Não queirais. Se tu observa, eu estou direcionando a minha fala à segunda pessoa, ao meu receptor. Cobrai-a. Eu tenho o quê aqui? Estruturas, formas. Eu tenho aqui, ó, imperativo. Nós temos aqui, ó, imperativo, tá?
Nós temos aqui imperativo. Olha aqui, ó. Ainda eu tenho, se tu fores procurar aqui, ó, eu tenho o quê? Estruturas. Olha aqui, ó, vossa. Segunda pessoa. Segunda pessoa do plural. Tu, segunda pessoa do singular. Vós, segunda pessoa do plural. Mas eu tenho o quê? Segunda pessoa. Tu olhas aqui, ó, vossa. Nós temos aqui segunda pessoa. E meu filho, vem lá. O que é que acontece bem aqui, ó? Duas características que você observa que fica marcante. Aí coloca bem aqui, ó. Formas, você coloca aqui, ó. Formas verbais no imperativo. Formas verbais no imperativo. Tá aqui, ó. Olha, bebê. Tá aqui, ó. Tá? Formas verbais no imperativo e predomina o quê? Estrutura. Estrutura-se em segunda, tá? Deixa eu tirar bem aqui. Estrutura-se em segunda pessoa. Estrutura-se em segunda pessoa. Pronto. Beleza aqui pra gente? Tranquilo? O que é que acontece aqui, ó? Olha que características filezinhas aqui pra gente. Formas verbais no imperativo, estrutura em segunda pessoa. Qual é a função da linguagem que nós temos aqui? Nós temos a função conativa, que nós vamos chamá-la também função apelativa. Função conativa ou função apelativa é aquela função da linguagem que centra-se na segunda pessoa, apresenta formas verbais no imperativo. Aqui, filezinho para você. São marcas gramaticais. Aí você pode perguntar aqui, ó. E Silvio, mas como é que eu vou identificar assim que uma forma, o meu modo, o modo do verbo é indicativo, subjuntivo e imperativo? Como é que eu vou entender que esse modo é imperativo? O imperativo é o modo da ordem, tá? É o modo do pedido. Como assim ordem ou pedido? Aí tu lembra lá, tu lembra do teu lado tóxico, tá? Como é que você fala assim, ó, tá? Me dê o seu celular, né? Teu lado tóxico tem, pô. Não vá jogar bola. Tá te identificando? Tá te identificando aí? Pois é. Quando você fala assim nesse sentido de dar uma ordem, é um modo imperativo. Ou depender do contexto, pode ser um pedido, tá? Pode ser um pedido. Por exemplo, aqui, ó, você poderia pedir: me dá um abraço. Não é isso daqui? Me dê uma ajuda. O modo imperativo é isso daqui pra gente. Tá filé? Tá tranquilo? Vamos lá pegar mais bizu? Segue lá com a gente de boa, tá? Mais gente entrando com a gente aqui, ó. Alineu, os emojis, Maria Fernandes, de noite, está aí. Ana Clara, dê um tchauzinho. Alana, boa tarde. Vão chegando, comenta se o bizu tá filezinho lá. Vamos avançando? Segue lá com a gente, Conativo. Silvio, tem mais bizu? Tem. Nota a seguinte situação. A função conativa, ela se vincula em demasia a quê? A textos, a anúncios, textos publicitários, tá? Campanhas publicitárias utilizam muito a função conativa, vez que a minha intenção é atingir quem? É chegar a quem? Ao meu interlocutor, aquele a quem é direcionada a minha mensagem. Nós tínhamos uma campanha nos anos 90 aí que era o batom. Hoje talvez você encontre o batom, talvez não seja tão famoso, tá? Esse desenhozinho aqui, ó, esse rosto não é um anúncio do filme lá Invocação do Mal, tá? Isso daqui era uma propaganda dos anos 90. Aí o que é que tu olhas aqui, ó? Se tu fores fazer a leitura dos aspectos
verbais e não verbais, se tu olhas ao fundo, nós temos uma criancinha aqui, ó. Lembra como o mágico faz assim, ó? Parece que tá te hipnotizando. É assim que ele tá falando. O que é que ele fala aqui pra gente? Compre batom, compre batom, compre batom. Olha o que ele tá falando aqui, tá? Se tu observa, logicamente, ele tem uma intenção. A intenção qual é? Convencer você a comprar batom, a consumir um produto. Se tu olhas aqui, a reiteração, ela ocorre aqui, ó, compre, compre, compre. Notas a seguinte situação. Aqui nós temos o quê? Compre formas, olha aqui, ó, formas verbais, nós temos aqui, ó, formas verbais, onde? No quê? No modo imperativo. Formas verbais no imperativo. Tá? Formas verbais no imperativo. Quem é que deve comprar o batom? Compre batom. Batom. Compre você. Compra tu. Ou seja, a mensagem está direcionada a quê? A segunda pessoa. Olha aqui, ó. Segunda pessoa. Tá? Sem contar que nós temos uma propaganda. Ou seja, qual é a função que está predominando aqui? Função o quê? Função conativa. Função conativa. Função conativa, que nós vamos chamá-la também o quê? De função conativa ou função apelativa. Tranquilo? Gostou do bizu? Segue lá com a gente. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Gabriel chegando aqui com a gente também. Vamos lá. Pega o bizu. Música icônica de ninguém mais, ninguém menos de que Raul Seixas. Olha só a melodia, certamente você vai lembrar. Veja, veja. Tô cantando agora. Não diga que a canção está perdida. Não parece, mas eu estou cantando. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Não é choro, tá? Eu tô cantando, canta comigo. Beba, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Lembrou da melodia? Canta comigo desde a sua casa. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, 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 não. Olha só. Melodia de Raul Seixas, né? A mensagem que fica aqui, ó. Não desista. Siga firme no seu propósito. Canta muito, somos seus fãs. Ei, vem comigo, vamos montar uma banda, né? Vamos montar uma banda, vamos começar aqui, lançar o nosso Spotify. Silvio e seus desafios, tá? Banda Desafios, bora lá, vamos lá, segue lá comigo. Olha aqui, ó. Olha a mensagem que ele deixa. Não desista. Siga firme no seu propósito. Teremos dificuldades? Muitas, mas mantenha-se firme, tá? Quantas vezes for necessário, persista, insista, porque não há fim, tá? Você vai chegar até o seu propósito. Quando ele conversa conosco, nota aqui, ó, que a mensagem dele, o que é que tá aqui? Veja! Aqui, ó. Ela está direcionada. Veja quem? Veja você. Vê tu, veja você. Tá aqui, ó, segunda pessoa. Olha aqui, ó. Não diga você, não diga tu, segunda pessoa. Tenha fé, tenha, olha aqui, ó, tenha tu, tenha você, tenha fé, beba, você. O que é que nós temos de características aqui, ó? Tenha, beba, esse verbinho aqui, ó, esse verbinho, o que é que nós temos aqui? Imperativo. Imperativo. Nota que não é necessariamente uma ordem, mas é a ideia. Beba, ele está te dando um conselho, está fazendo um pedido. Esse é o contexto do modo imperativo. Olha aqui, o que nós temos? Segunda pessoa, não é isso daqui? Nós temos segunda pessoa, estrutura de segunda pessoa, tá? E nós temos aqui, ó, estrutura de segunda pessoa, e nós temos o que aqui, ó? Imperativo. Imperativo.
Características filezinhas para nós. O que é que nós temos aqui? Função. Nós temos aqui função conativa. Função conativa. Função conativa ou apelativa. Tá de boa aqui pra gente. Tá gostando? Vem lá. Canta lá com a gente. Tente outra vez. Vamos mais uma. Vamos mais uma que tá filé aqui, ó. Vamos mais uma que tá filé aqui, ó. Essa propaganda é muito apelativa, demais, Stephanie, tá? Demais. A do batom, é verdade, deu até vontade de comer um chocolatezinho, né? Segue lá com a gente, tá? A moda agora é do morango do amor, né? Não esquece o morango do amor e vamos comer o batom. Vamos lá. Vem mais uma, bem tranquilo, tranquilo, de boa. Olha aqui, ó. Textos publicitários e campanhas, elas utilizam muito a função conativa, apelativa, porque o meu propósito comunicativo é chegar até quem? Ao meu receptor, ao meu interlocutor. E vai trazer o quê? Uma característica que eu vou te mostrar agora. Estrutura sem segunda pessoa, formas verbais no imperativo. Aí tu vem conosco aqui, ó. Já faz a leitura, verbal e não verbal, olha aqui, ó. Temos um garoto que está aparentemente resfriado, né? Está tossindo, tem um lenço. Aí ele fala assim, ó: municípios contra o coronavírus. A prevenção está nas suas mãos. Estou direcionando. Acesse o portal CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Se tu olhas aqui, ó, na descrição, nós temos o quê, ó? Campanha da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Silvio, como é que tu sabes que é CNM? Porque eu tenho na descrição, bem aqui, ó. CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Tá perfeito? Olha bem aqui, ó. Municípios contra o coronavírus. A preservação está nas suas mãos. Nota que parece aqui, ó, quando a mensagem ela vem, ela está apontando para quem? Para você. Você quem? Quem é o nosso receptor? Qualquer pessoa que leia a campanha. A prevenção está nas suas mãos. Direcionada ao quê? A campanha está direcionada ao meu receptor. Olha aqui, ó. Está direcionada ao receptor, que nós já sabemos que é o mesmo que interlocutor. Aí vem mais. Vamos começar a nossa brincadeirinha aqui, ó. Eu já sei, por exemplo, que vai haver um predomínio, vai ocorrer o quê? Formas verbais no imperativo. E se eu tenho forma verbal no imperativo? Tem. Além de estar direcionada à minha segunda pessoa, eu tenho aqui, ó. Acesse. Tá aqui, ó. Receptor. Nós temos aqui a presença do imperativo. Esse daqui, ó. Nós temos a presença do imperativo. Tá? Tem mais uma característica que é bem de boa aqui, ó. Receptor, eu já sei que a estrutura é o quê? Segunda pessoa. Meu foco centra-se aqui, ó, na segunda pessoa. Pensas comigo aqui, ó. O que é que ele vai trabalhar conosco? Além dessas estruturas de saber quando eu tenho função conativa, apelativa, estar centrado no receptor, formas verbais no imperativo, estrutura predominante da segunda pessoa, eu tenho que lembrar a seguinte situação aqui, ó. Função conativa, ela vai o quê? Influenciar no comportamento. Ela busca o quê? Mudança de atitude. Pode ensejar o quê? Reflexão, mudança de comportamento, tá? Porque o meu foco é justamente isso daqui. Como assim, Silvio? O que é que ele qual é a intenção aqui? Qual é o propósito? Tu observa daqui, ó, a prevenção está nas suas mãos, ou seja, haja para que nós consigamos prevenirmos contra o coronavírus. É isso daqui, ó. Tá? Ou seja, além das características essenciais, ele pode o que aqui, ó? Conduz a quê? Conduz à reflexão. Conduz à reflexão. Olha aqui, ó. Conduz, olha aqui, tu pode colocar aqui, ó. Conduz à reflexão. É essa paradinha aqui pra gente. Conduz à reflexão, tá? Conduz à reflexão. Vou colocar uma vírgula aqui para colocar em sequência. A reflexão, tá?
a mudança de comportamento, mudança de atitude, de comportamento, tá? De atitude, de comportamento. Beleza? Eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho um propósito comunicativo que é influenciar o meu receptor, a quem está direcionada a minha mensagem, tá? A quem está direcionada a minha mensagem. Ou seja, ele me conduz, ele vai levar uma reflexão em determinadas circunstâncias, ele visa uma mudança de atitude, ele visa te convencer, tá? Então, assim, você tem que ficar antenado nessas informações. Tá beleza? Qual a função que nós temos aqui? Tá bem fácil. Nós temos função, tá? Nós temos função apelativa, tá? E se a função apelativa é outra? Não, função apelativa é o mesmo que o quê? É o mesmo que quê? Função conativa. Filezinho, gostou do bizu? Vai lá, de boa, tá? Sorria, você está sendo filmado, é o que mais te influencia, ele. Vai com fé, Stephanie, vamos lá. Vamos mais uma, tá? Morango vai ficar mais caro, vai ficar assim. Ei, tá acompanhando? Tá dando bizu? Não esquece, meu desafio EAD. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal e converse conosco lá nas redes sociais. Beleza? Vamos mais um pouquinho? Vamos avançando? Tá maravilhoso, tá uma delícia aqui, ó. Aí vem te embora aqui, ó. Já vimos o quê? Duas funçõezinhas filés aqui pra gente. Função emotiva, centrada lá na primeira pessoa, tá? Centrado no emissor. Função conativa, segunda pessoa, centrado no nosso receptor. Aí tem bem uma aqui, ó. Lembra que eu preciso, para que haja comunicação, eu preciso compreender a mensagem de quem? Do meu emissor. A mensagem do emissor precisa ser compreendida pelo receptor e vice-versa. Devem compartilhar do mesmo código. Olha aqui, ó. Função metalinguística, portanto, ela se refere ao código. Lembra lá. O código é o quê? Código vai ser o quê? O idioma, eu vou colocar aqui como língua, vai ser a língua. Vai ser o quê? Vai ser o símbolo. Vai ser o quê? Vai ser gestos. Gestos, tá? Símbolos. Gesto, tá? Vai ser o quê? Código. Aquilo que eu utilizo para me comunicar, tá? Aquilo que eu utilizo para me comunicar. Tá de boa aqui pra gente? Tá? Aí você vem lá, gesto, código, símbolo, tá de boa aqui pra gente. Aí o que é que vai acontecer aqui? Função metalinguística, eu tenho que pegar o bizuzinho aqui, ó. Lembra lá, metalinguística. Metalinguística, tá, disse o seguinte, quer falar do próprio código. Metalinguagem, tá? Deixa eu colocar em outra cor. Metalinguagem, nada mais é o seguinte aqui, ó, metalinguística. Falar, usar o código, usar o código o código, tá? Eu já sei o que é código. Usar o código para falar, usar o código para falar do próprio código. É isso daqui, ó. Usar o código para falar do próprio código. Usar o código para falar do próprio código. Aí, Silvio, como é que eu vou, tá? Como é que eu vou entender isso daqui, ó? Como é que eu vou entender isso daqui? Tu vais pegar a seguinte situação aqui, ó. Normalmente, quando a gente utiliza a metalinguagem, como eu vou falar do próprio código, eu vou utilizar o código para falar do próprio código, eu vou utilizar aqui, ó. Quando estiver relacionado a conceito, eu vou estar conceituando, tá? Conceituando
mas nesse sentido aqui. Conceituando, explicando, é isso daqui, ó. Tá? Conceituando, explicando, tá? É nesse sentido que vai estar aqui, ó, tá? Etc. Tá feio aqui. Usar o código para falar do próprio código, tá? Usar o código para falar do próprio código, o que é que eu vou fazer? Eu estou trazendo um esclarecimento, eu estou trazendo uma conceituação, eu estou trazendo uma explicação sobre alguma coisa. É esse que é o bizu aqui pra gente, tá? Toda vez que você perceber que eu estou o quê? A minha finalidade é esclarecer, conceituar, eu vou utilizar, por exemplo, eu estou utilizando aqui a língua portuguesa para explicar o que? A língua portuguesa. Nós estamos utilizando metalinguagem. Estou conceituando, estou explicando, estou esclarecendo, tá? Eu vou utilizar a arte, um quadro artístico, para falar da própria arte. Uso a literatura para falar da própria literatura. Eu estou utilizando o código, tá? Temos vários códigos aqui, coloquei para você, para falar do próprio código. É isso daqui, uma conceituação, uma explicação, um esclarecimento. Olha um exemplozinho aqui para gente. A palavra analisar é escrita com S ou com Z? Aí tá aqui, ó. Analisar, analisar, se escreve com S, Marcelo. Se tu observa aqui, ó, o que é que eu estou fazendo? Eu estou utilizando a nossa língua, o idioma, porque eu estou falando aqui português. Analisar se escreve com S, Marcelo. Para o quê? Para conceituar, para explicar, para esclarecer. Estou utilizando o código, língua portuguesa, para explicar, para conceituar, para esclarecer o próprio código. Qual é o próprio código? Língua portuguesa. Ah, Silvio, então isso que é metalinguagem? É isso, filhotes. Bebê, acabou, pegou o bizu agora. Já foi. Tá tranquilo pra gente? Tá beleza? Pegou o bizu? Segue lá com a gente. Segue lá com a gente e vamos lá. Olha aqui, ó. Trago um quadrozinho aqui bem de boa. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui pra gente. Turma da Mônica, tá? Função, você tá cantando. Função destrutiva. Ei, cara, fé na minha canção, pô. É? Dá um votinho lá, sorria, você está sendo filmado. Vamos lá, olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Metalinguagem, o código, falando, utilizar o código para falar do próprio código. Aí nós temos turma da Mônica, aí ele fala bem aqui, ó. Olha os quadrinhos. Tamanduá falando bem aqui, ó. Mas a Mata Atlântica não é só floresta, majestade. Tamanduá está falando para quem? Para o leão. Tá aqui, ó. Aí o leão responde, que é o rei, ele fala majestade, porque o leão é o rei da selva. É esse sentido aqui. Verdade. Ela também é rica em rios, cachoeiras e lagos. Presta atenção aqui, ó. Ele está falando o quê? Da Mata Atlântica. Como é a Mata Atlântica? Ela é rica em rios, cachoeiras e lagos. Tá? Aí o Cascão, que está ouvindo, ele já se assusta. Aí ele fala assim, opa, acho que é aqui que acaba a minha participação nessa história. Aí alguém grita, Cascão! Quando você conhece o personagem Cascão, ele tem aversão, ele não gosta de água, né? Ele não gosta de tomar banho. E Silvio, será que eu sou um Cascão? Não sei se você não gosta de tomar banho. Mas o humor da Tirinha, ela está justamente aqui, ó. Quando o Leão ele fala que a Mata Atlântica, eles vão fazer uma excursão, mas a Mata Atlântica ela é cheia de locais onde há água, no caso, rios, cachoeiras e lagos, o Castão ele pula fora do barco. Tá? É aqui que está o humor da Tirinha. Aí o que é que acontece? Onde é que está a metalinguagem? Quando eu uso a língua para falar da própria língua, o código falando do próprio código. Onde é que eu tenho uma explicação, um esclarecimento? Como é a Mata Atlântica? Como é a Mata Atlântica? É rica em rios, cachoeiras e lagos. Aqui está a nossa metalinguagem. Gostou do bizu? Filé, comenta lá com a gente. Vamos seguindo? Tá de boa. Filé aqui, ó. Filé de boa, tranquilo. Olha aqui, ó. Tem mais um som.
Mostro muito legal aqui pra gente. Temos mais um sonzinho aqui. Aí tá bem aqui, ó, trecho da música Meu Novo Mundo, do Charlie Brown Jr. Ah, se você quiser, daqui a pouco você baixa, ele coloca aqui, ó. Fiz essa canção. Ó, tô tentando cantar, bicho. Fé em mim, dá uma volta lá. Os caras eram tão função destrutiva, não, pô. Eu tô cantando aqui. Não tô chorando, é emoção. Aí tu olha lá. Fiz essa canção para dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Tipo uma foto com um sorriso inocente, mas a vinda tinha um plano e separou a gente. Não é essa daqui? Conhece a música? Comenta aí. Comenta aí, Charlie Brown. Ei, Bianca, fé, não ri não. Bianca tá rindo aqui. Se desenhou fazer desenho. Exato também aí, Stephanie. Se desenhou para fazer desenho, tá? O cartunista desenhou desenho. No último quadro aqui, ó, eles observaram aqui também, aqui, ó. Tá de boa aqui, ó. No último quadro também aqui, se tu observas, eu tenho também, tá? Muita gente já observou, a metalinguagem. Por quê? Eu estou utilizando a arte, no caso o desenho, para falar do que? Do próprio quadrinho, tá? Eu coloquei na parte da explicação falando da metalinguagem. Então, nós temos aqui a presença. Você que colocou aqui o desenho para falar para o desenho, também tá filezinho para gente, tá? Beleza? Caminhando aqui para o nosso final, tanta informaçãozinha de boa. Quando tu olha aqui, ó, o que é que nós temos? Meu Novo Mundo. Meu Novo Mundo é o que é aqui? É uma canção, não é isso daqui, ó? Meu Novo Mundo é uma canção. Aí, o que foi que aconteceu aqui, ó? O código falando do próprio código. Aí, o que foi que nós fizemos aqui? Nós utilizamos uma canção para falar de uma canção. Estou conceituando, estou explicando, estou esclarecendo. Fiz essa canção para falar de uma canção. É isso daqui. Tá de boa? Filé? Muito bem, acompanha. É isso daí que eu quero. Comenta lá com a gente, comenta, fala a tua visão. Não esquece, meu desafio EAD. Aqui está, portanto, a nossa metalinguagem. Tá de boa pra gente? Conhece a música? Baixa lá, é muito boa. Bem de boa, bem tranquilo e segue lá com a gente, tá? Olha aqui, ó. Outro exemplo que nós temos comumente, eu vou utilizar o código para falar do próprio código. Aí esse daqui o quê? O que é que nós temos aqui? Nós temos uma arte, não é esse daqui? Nós temos um quadro, nós temos uma obra de arte, nós temos um quadro. A arte, se tu observas aqui nesse contexto, a arte para falar o que? Da própria arte. Tá tranquilo pra gente aí? De boa? Quando nós tivermos, quando nós utilizarmos o código para falar do próprio código, nós estaremos metalinguagem. Eu vou utilizar o código para esclarecer, para explicar. Aqui eu estou falando, tá? Nota aqui, ó, que se tu observas aqui no desenho, ele está fazendo aparentemente uma reprodução de si próprio na arte. A arte falando da arte. A vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês. Já diziam o quê? Os engenheiros do Havaí, tá? Baixa lá, já baixei no Spotify. Eu vou treinar para cantar na próxima aula, tá? Já assustei muito vocês com as minhas canções. Mas bora lá, vai tranquilo? Pegou o bizu lá de metalinguagem? Vamos lá, tranquilo de boa, né? Já pegou o bizu, segue lá comigo. Beleza? Vamos lá. Olha aqui, ó. Fizemos três funções, tá? Três funções, não é isso? Função emotiva. Falamos lá da função emotiva. Beleza? Da função conativa, função conativa, função conativa e função metalinguística. Foram as três de hoje e já vamos fazer aqui, ó, metalinguística e função metalinguística. Beleza? Foram as três que nós trabalhamos aqui. Vamos verificar se tá filé? Vamos testar o conhecimento? Então vem aqui comigo aqui, ó. Olha aqui, ó, uma questãozinha de boa aqui pra gente. Já vai. Comenta lá, caminhando pro nosso final, vamos fazer rapidola. 2 segundinhos aqui para você responder. Comenta aí no chat, fala com a gente qual é o gabarito, tá? 5 minutinhos dá tempo de resolver essa aqui de boa.
Já resolveu? Olha aqui como é que tá. Assinale a alternativa em que os termos em negrito do fragmento, não contém traços de função emotiva da linguagem. Função emotiva, olha aqui, ó, emotiva, eu chamo também de quê? Função expressiva. Por que eu chamo de função emotiva e expressiva? Porque ela centra-se na primeira pessoa. Nós temos expressão de emoções, de sentimentos, ponto de vista, opinião. Eu manifesto de maneira pessoal. Aí tu olha aqui, ó. Os poemas, infelizmente, olha aqui, ó. É igual isso daqui, ó. Infelizmente, eu acho, é o meu ponto de vista. Primeira pessoa aqui, ó. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório. Olha aqui, ó, eu tenho um ponto de vista, tenho uma opinião. Primeira pessoa. Ler e escrever são condutas da vida em sociedade, não são ratinhos mortos. Prontinhos para ser desmontados e montados picadinhos. Quando tu olhas aqui na letra A, quando tu olhas na letra B, quando tu olhas na letra D, o que é que acontece aqui? Nós temos o que? Expressividade, ponto de vista, subjetivismo, ou seja, nós temos função emotiva. Quando tu olhas, todavia, aqui, ó, outras leituras significativas são o rótulo, tá? O modelo de um produto que se vai comprar, os preços do bem de consumo. O ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus, ou seja, a única estrutura em que nós não percebemos a função emotiva, expressiva, opinião, ponto de vista, estrutura de primeira pessoa, é a letra C. Gabarito aqui pra gente, letra C de coração. Beleza? Vamos encerrando aqui mais um módulozinho. Não perca, porque na próxima aula a gente volta com tudo, com mais funções da linguagem, mais exercícios, tá? Não se esqueça de acompanhar a gente pelas redes sociais. Professor Silvio na sua timeline, Meu Desafio EAD. Siga a gente, continue, tá? Rumo à sua aprovação. Muito obrigado por sua atenção, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchauzão!